Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: todos vão para um lugar. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Então, aqui, quando diz que todos vamos para um determinado lugar, aqui fala do destino certo do corpo. O corpo, por mais jovem, por mais forte, por mais bonito que seja, já tem um destino certo. Veio do pó e voltará para o pó. Destino certo. Mas o ser humano não é apenas um corpo. A exemplo de Deus, como Deus é uma trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano também é uma trindade. É corpo, espírito e alma. Ainda no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, diz: e o pó volte à terra como era, conforme já falamos, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é o espírito? O espírito é a inteligência, é o intelecto, é a razão. Então, Deus, ele empresta o espírito. Mas quando o homem, ele morre, então a sua inteligência, a sua razão, o seu intelecto, que é o espírito, volta para Deus. Então, há também um destino certo para o espírito. Se o destino certo do corpo é o pó, é voltar para o pó, o destino certo do espírito é voltar para Deus. Mas o homem, o ser humano, não é apenas corpo e espírito. Ele é corpo, é espírito e é alma. E a alma? O que acontece com a alma? O Senhor Jesus, ele não veio salvar o espírito. O Senhor Jesus não veio salvar o corpo, mas ele veio salvar a alma. Como exemplo, quando ele estava na cruz, ele salvou a alma de um dos ladrões, sem tirar o corpo dele da cruz. Não tirou o corpo da cruz, não salvou o corpo, mas salvou a alma. A alma, que é o mais importante, o Senhor Jesus veio dar a sua vida por ela. Então entenda, já falamos isso, mas é bom repetir. Você não é um corpo que tem uma alma, mas você é uma alma que tem um corpo. Talvez haja da sua parte uma preocupação excessiva com o corpo. Não que você vai relaxar com o seu corpo, mas talvez haja uma preocupação excessiva com o corpo e você não venha se preocupar com o mais importante, que é a alma. Mas por que aqui na palavra diz: e o pó volte à terra como era,
e o espírito volte a Deus que o deu, mas não fala da alma. Por que que a Bíblia, aqui, ela fala do destino certo do corpo, do destino certo do espírito, mas não fala da alma? Porque a alma que é eterna, é em vida que nós tomamos a decisão do lugar aonde ela passará toda a eternidade, com Deus ou sem Deus. É em vida. Nós determinamos em vida com quem a nossa alma passará a eternidade. Nós determinamos em vida que quando chegue o momento do nosso espírito voltar para Deus, do nosso corpo voltar para o pó, nós determinamos em vida quem virá em favor da nossa alma. Determinamos se serão os anjos do diabo ou se serão os anjos de Deus. Mas como que determinamos isso? A Bíblia, ela diz que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Mas não apenas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Mas aqueles que fazem a sua vontade, também permanecem para sempre. Mas o que permanece para sempre? É o corpo? Não. O que permanece para sempre? É o espírito? Também não. Mas o que permanece para sempre é a alma. Então, como a palavra permanece para sempre, aqueles que fazem a vontade de Deus, a alma também permanecerá para sempre, por toda a eternidade com Deus. Mas a pergunta é: como fazer a vontade de Deus até o último segundo de vida sem a ajuda do Espírito Santo? Pense, por favor. Quantas pessoas que ouviram a palavra e aprenderam a manifestar a fé, aprenderam a conquistar através da fé, e conquistaram, porque pela fé tudo é possível, mas não aprenderam, ou não prestaram atenção, que o que nos faz permanecer até o fim, para que a alma seja salva, não é um milagre, não é uma conquista, por maior que seja, mas é o Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo que nos ajuda a permanecer até o fim e termos a salvação da alma? Porque é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus. A pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela vai enfrentar lutas, ela vai enfrentar dificuldades. E conforme eu tenho falado, se você tem prestado atenção, uma vez com o Espírito Santo, há uma probabilidade muito grande que você enfrente problemas maiores do que os problemas que você enfrentou antes do Espírito Santo. Mas com uma diferença: ele fará nesses momentos você lembrar da palavra. Então, quando você, por exemplo, passe pelo vale da sombra da morte, o Espírito Santo habitando dentro de você, ele vai fazer você lembrar
por exemplo, do que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele estando dentro de você, ele vai fazer você lembrar das suas palavras, e isso vai te fortalecer, isso vai te animar, isso vai te levantar. Talvez agora você entenda melhor, quando ele disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo a guia, ela é guiada a toda a verdade. Ele ensina para ela todas as coisas, e ele faz com que nos momentos de lutas e momentos de dificuldades, perseguições, calúnias, desertos, injustiças, que nesses momentos, quem tem o Espírito Santo venha lembrar das palavras do Senhor Jesus. E assim, essa pessoa, ela é forte, e sendo forte, ela consegue permanecer em vida na presença do Senhor Jesus. Ela consegue permanecer até o fim dessa vida na presença dele, para que a sua alma, no reino dos céus, permaneça também na presença dele por toda a eternidade.